Atenção, os fatos e acontecimentos citados neste vídeo são totalmente ficcionais. São obras da minha imaginação. Não são canônicos e não têm base em nada do que pode vir a acontecer na série ou HQs. É uma história inventada por mim. Não tem qualquer compromisso com a possível realidade. Apenas finge entretenimento. Dito isso, deixe o seu like, coloquem fones de ouvido para maior imersão e vamos lá. O fim de Rick Grimes. De longe, aquela era a maior horda que Rick já vira. Milhares e milhares de corpos andantes em decomposição vinham na direção deles, descendo a depressão que havia do outro lado da ponte em que eles se encontravam. Aquela horda não podia passar dali. Iria parar em Alexandria se isso acontecesse. Por isso eles estavam ali agora. Não houvera tempo de planejar muita coisa. A notícia de Rosita e Eugene havia chegado naquela manhã junto com eles, que haviam dado de cara com a grande horda de caminhantes enquanto estavam para lá das estacas que marcavam o limite das terras patrulhadas e vigiadas pela rede de comunidades, enquanto procuravam Negan, que havia escapado de sua cela ou sido liberto. Apenas Rosita e Eugene voltaram com essas más notícias, mas estiveram em mais quando saíram. Era um grupo inteiro agora dizimado. Rick, Daryl, Michonne, Carol, Ezequiel, Tara, Meg, Jesus, Rosita, dentre outros que estavam ali na ponte agora. E mais pessoas chegavam a cada segundo mais. A cavalo, a pé, de Hilltop, de Alexandria, do Santuário, do Reino, de Oceanside. Eles vinham de todos os lados conforme a notícia se espalhavam por entre as comunidades e as ordens de Rick também. Seria a última resistência contra os mortos, assim como fizeram há anos atrás para livrar Alexandria deles, combatendo-os um por um. Fariam igual agora. Juntos, eles conseguiriam. Todos agora colocavam suas armas em punho. Em sua maioria, facas, lanças e arcos. A algazarra dos mortos-vivos se aproximava, enchendo os ouvidos de todos, ainda mais que a água agitada do rio lá embaixo. Rick fez um aceno de cabeça e, rapidamente, Jesus, Daryl e Aaron sacaram pequenos dispositivos semelhantes entre si. Michonne olhava tensa para Rick, que estava à frente de todos. Havia algo naquele dia que ela não gostava. O céu nublado, o vento de fim de verão, aquela maneira como ficava emotiva toda vez que olhava para Rick. Seria algum presságio? Ela balançou a cabeça rapidamente, afastando aqueles pensamentos terríveis e sentimentos, quando naquele exato momento se assustou com o estrondo que já esperava ouvir. Rick e os outros que estavam mais adiante começaram a andar para trás, enquanto o cenário à frente entre ele e os caminhantes ficou alaranjado. Uma explosão emergiu na ponte assim que Daryl, Jesus e Arrow acionaram seus detonadores. Muito concreto e madeira em chamas caía no rio, transbordado e violento abaixo. Eugene olhava pesaroso para o que sobrara da ponte assim que a fumaça foi se dispersando. Ele havia projetado os reparos dela e trabalhado naquilo com muito empenho durante o último mês. A ponte havia sido destruída pela enchente. Agora havia sido destruída de novo pelos mesmos que a repararam. Rick viu a fumaça se dissipar e estreitou os olhos bastante ao notar que os mortos estavam muito mais perto do que antes. Devia ser coisa da sua cabeça, obviamente, mas agora a horda estava a uns 20 metros da ponte recém-explodida. Talvez o fogo tivesse deixado eles mais ativos e mais rápidos. Eles se aproximavam com mais velocidade. Cairiam todos no rio transbordado abaixo. E os que conseguissem atravessar a correnteza seriam pegos na margem por todos os que começavam a se movimentar para debaixo da ponte e ir para a floresta ao lado dela, a fim de interceptar os caminhantes quando eles chegassem. Michonne continuava nervosa. Agora, a massiva horda estava a cerca de 5 metros da parte caída da ponte. Dentro de alguns segundos, eles iam começar a cair.
Alguns segundos se passaram. Nenhum caiu. Rick olhou para Daryl, que parecia tão interrogativo quanto ele quando os zumbis pareceram diminuir a velocidade conforme se aproximavam. Todo mundo pareceu prender a respiração quando os mortos pararam de caminhar e simplesmente ficaram ali na beirada, grunhindo todos muito alto, como se estivessem encarando Rick nos olhos, como se estivessem encarando a todos nos olhos. Rick começou a sentir calafrios. O que estava acontecendo? Aquele não era o comportamento dos mortos. Eles não agiam daquela maneira. Algumas ofegadas assustadas foram ouvidas por parte do pessoal quando alguns dos andarilhos simplesmente começaram a se virar na direção oposta e se afastar. 5, 10, 15... 30. Pouco a pouco eles foram se virando e então voltando de onde vieram. Comentários assustados dos presentes no local foram ouvidos, todos indagativos. O que era aquilo? Os mortos estavam mudando, estavam evoluindo. Era a única explicação. Agora ele finalmente entendia o que Eugene e Rosita queriam dizer quando chegaram contando a todos que eles haviam aprendido a falar e estavam sussurrando coisas entre si. Os mortos. Rick se virou para Eugene, que já o encarava com um olhar tenebroso e de medo, mas de confirmação também. Era daquilo que ele falava. Era daquilo que... Rick descativou um gemido de dor inesperado quando a mesma região onde ele levara um tiro havia anos atrás começou a queimar em ardor. Ele caiu sentado ali enquanto o sangue saía de seu tronco e ensopava sua camisa. Fora atingido por uma flecha que veio da direção da horda. Rick gritou para todos se abaixarem, repetindo sem parar os dizeres: os mortos estão atirando, os mortos estão atirando. Uma onda de desespero e incompreensão invadiu a todos. Michonne, Siddiq e Jesus vieram socorrê-lo. Maggie e Daryl se aproximaram até certo ponto, preocupados. Durante aquele momento de dor lancinante em que Rick estava caído no chão, exatamente na mesma forma de quando havia levado um tiro, ele olhou para o céu nublado enquanto Michonne auxiliava Siddiq a tirar a flecha e estancar o sangramento. Naquele momento, ele viu no céu o que o fez se atinar do que estava de fato acontecendo. Os corvos. Um bando de corvos mudando de direção diversas vezes ali, acima da grande horda e então passando por todos eles na ponte, voando muito alto e sumindo de vista atrás deles. Rick olhou para Michonne desesperado para certificar-se de que ela também havia visto, mas sua parceira estava auxiliando Siddiq a enfaixar a ferida agora. Não havia visto nada. Jesus olhava para ele sem entender. Rick virou sua cabeça para Daryl e Maggie. Os enxergou embaçados, mas sabia que eles o observavam em vez dos corvos. Foi quando Rick ouviu: "Pai! Pai!" Era Carl. Carl estava ali. Rick olhou para cima e onde antes estava Jesus, agora estava seu falecido filho. Meu filho, Carl. Rick conseguiu dizer. Nesse momento, Michonne olhou assustada para ele, que não tirava os olhos do filho. Pai! Pai! Carl estava impaciente. Queria avisar-lhe de algo. Eles estão atrás, pai. Atrás de você. Você tem que avisá-los, pai. Ou todo mundo vai morrer. Rick entendeu a mensagem de Carl. Ele gritou, se contorcendo no chão. Então se desvencilhou brutalmente de Michonne e Siddiq, que não conseguiram segurá-lo a tempo. Carl sumira e agora Jesus havia voltado a aparecer no mesmo lugar. Rick se levantou cambaleando, o que fez o ferimento voltar a sangrar muito e ensopar as faixas recém-colocadas e mal amarradas. O ex-policial amigo agora parecia um insano parado ali, olhando os rostos de todos os presentes no local. Pálido e muito suado, ele começou a cambalear na direção de Daryl, que não estava entendendo aquela atitude. As ataduras agora haviam caído e o sangue estava pingando no chão enquanto ele andava. Rick pôs sua mão no ombro de Daryl e Maggie, pedindo: "Por favor, me siga uma última vez." Então ele passou pelos dois e, cambaleando, passou por todos os outros. Pessoas de Hilltop, pessoas do reino, pessoas do santuário de Oceanside. Parecia estar indo embora. Atravessou toda a multidão. Meg não entendia nada, mas mesmo assim o seguia numa distância de 10 metros. Daryl estava mais próximo. Ele o seguia de uma distância de 5 metros.
Ventava muito e agora havia ficado muito nublado. Quando estava a cerca de 5 metros próximo da última pessoa da multidão, foi que Rick conseguiu ver sobre o que Carl o alertava. Mas foi Daryl quem avisou a todos. Ele gritou para todos, avisando sobre o perigo. Todos tiraram os olhos de Rick e focavam no que estava atrás deles. Não era tão grande quanto a outra, mas era mais rápida por isso, com certeza. Uma horda de infectados caminhando em direção a todos eles. E muito próxima. Todos ficaram tomados pelo terror. Rick estava sentado no chão com a mão no ferimento. Pelo menos os corvos o avisaram. Pelo menos Carl o avisou. Daryl foi o primeiro a sacar suas 2 facas e correr imprudentemente na direção da horda. Mas ele não foi o único. Todos o seguiram, tirando suas facas e atacando. Gritos de guerra foram ouvidos e pessoas passaram por Rick Grimes. Jesus e Daryl foram os primeiros a alcançar os zumbis que estavam mais adiantados. Com os 2 pés, Jesus explodiu a cabeça de 2 mortos enquanto Daryl penetrava suas facas em 2 outros mais. Ezequiel sacou sua espada e junto de Carol caíram sobre a horda, matando com eficácia. Patrick Gabriel, Eugene, Aaron, Annie, todos entraram em combate. Rick olhava aquele cenário quando Michonne e Siddiq apareceram querendo tratar seu ferimento. Ele se recusou, dizendo que faria sozinho e que eles tinham uma luta agora. Michonne pareceu relutante, mas Rick não estava pedindo a permissão. Pegou ataduras novas da bolsa de Siddiq sem aviso e começou a se enfaixar. Siddiq e Michonne se entreolharam. Então entraram na batalha também, mas sem desgrudar os olhos de Rick. Todos batalhavam ferozmente, fazendo uma linha de frente robusta de muitas facas perfurando crânios, impedindo que a horda avançasse sobre Rick e deixando uma pilha de mortos povoar o chão. Rick observava tudo aquilo. As comunidades todas reunidas com um só propósito, como deveria ser. Como ele havia lutado tanto e por tanto tempo para que fosse. Todos haviam se juntado agora e sabiam qual era a grande ameaça. Enquanto ele se levantava, contemplando aquela cena, começou a estreitar os olhos de novo. Por mais uma vez, os zumbis pareciam o encarar. Alguns apenas, mas estavam encarando. Eles com certeza estavam mudando. Era um novo mundo, era... Nesse momento, a coisa mais estranha de todos os tempos havia acontecido. Annie, que estava junto com os demais combatendo os zumbis, caiu para trás, sangrando. E na abertura que ela deixou pela linha de frente, correndo extremamente rápido, com uma faca longa na mão, saiu um morto-vivo, vindo na direção do ex-policial. O que era aquilo? Rick sacou sua machadinha e abrandiu contra o inimigo super rápido. Michonne gritou seu nome. Faca e machado se encontraram. E assim, o machado voou da mão de Rick, que fora cortada seriamente pela lâmina do inimigo. Sangue jorrou. Rick, com a mão esquerda livre, pôs-se a socar o zumbi corredor repetidas vezes. Que caiu, mas não morreu. Em seguida, a criatura já se levantava. Que bicho era aquele? Rick tirou sua faca da bainha com a mão esquerda e matou a criatura corredora, que tinha o crânio mais duro de se perfurar que ele já havia visto em todos esses anos. Naquele momento, saíram da floresta dos 2 lados, surpreendendo Rick e a todos, mais walkers corredores com facões na mão. Michonne e Siddiq agora estavam entre eles e Rick, mas cerca de 10 mortos corredores agora avançavam na direção deles. Michonne parou 2, Siddiq fora acertado por um deles, e o resto passou direto, na direção de um Rick Grimes ferido, com apenas uma faca empunhada na mão esquerda e a mão direita imbuída em um corte sério. Na frente de todos, o morto-vivo extremamente alto, de quase 2 metros de altura, corria em sua direção, usando grandes facões angulosos. Michonne, desesperada, soltou um berro enquanto brandiu sua katana e decapitou os 2 corredores que a detinham. Então correu atrás do grande zumbi, gritando por Rick. Rick não conseguiria se defender daquilo. Não estava preparado. Não esperava aquilo em nem 1 milhão de anos. Então começou a cambalear para trás, em direção à ponte. Talvez se ele se jogasse no rio, sobrevivesse. Mas o gigante zumbi já estava em cima dele. 2 cortes na diagonal fizeram sangue voar e Rick ser impulsionado para trás.
Michonne começava a chorar. Daryl, Maggie e Carol corriam ao socorro, mas estavam separados de Rick por uma dezena de corredores. Rick gritava de dor, raiva, medo e desespero. Tudo isso ao mesmo tempo. Começou a se arrastar para trás enquanto o zumbi brutamontes andava em sua direção. Nós somos os sussurradores. E você não... Mas nesse momento, Rick se levantou mais rápido que jamais o fizera e encravou sua faca bem fundo na barriga do tal sussurrador, que gritou de dor. Eu sou Rick Grimes. Rick começou a socá-lo com todas as forças, usando até mesmo a mão machucada. Salpicou o rosto do zumbi com sangue, mas o grande zumbi reagiu com uma força sobre-humana, aguentando os 2 últimos socos sem ceder e então enfiando os 2 grandes facões em Rick, com tanta força que transpassaram seu tronco. Michonne, Daryl e Carol ainda tentavam passar pelos guarda-costas zumbis do gigante corredor. Outros haviam se juntado a essa grande luta. Rick ainda estava vivo. Sangue saía de sua boca em grande quantidade. Ele sentia seu corpo vacilar. Tudo embaçava. A audição não funcionava mais e não dava para respirar. Mas ele precisava acabar com aquilo. Tudo aquilo que fizesse mal a todos e tudo que ele havia construído até ali. As últimas forças que tinha, Rick apertou os braços do sussurrador gigante, que segurava os facões ensanguentados dentro dele, e então jogou todo o peso de seu corpo, com toda a força que sobrava, caindo da ponte com seu inimigo. Com toda a velocidade em direção à água corrente lá embaixo. A última coisa que Rick Grimes conseguiu ouvir por entre o vento da queda e o zumbido de seu ouvido antes da água bater como concreto em suas costas foi Michonne gritando histericamente o seu nome. Rick Grimes morreu afogado enquanto a correnteza o carregou.